fazer silenciar dentro da gente. Aí o silêncio de fora pode nos ajudar. E por isso, a partir de agora, a gente tenta fazer silêncio, tá bom? Porque assim a gente ajuda os outros também. E amanhã cedinho, quando a gente for tomar café, eu ia dizer Frei Vicente, o irmão Vicente, Frei Vicente estava mesmo. Ele vai botar uma musiquinha para escutar, que é bom, uma música assim, ajuda para durante as refeições. Às vezes pode até ser útil durante alguns momentos para não atrapalhar os outros. Às vezes você está refletindo, descobre umas coisas bonitas. E aí pode ser bom conversar com outra pessoa. Mas assim o assunto, partilhar as coisas, isso pode ser bom. No fundo, um ajuda o outro a escutar o que foi dito. Isso pode ser útil, né? Mas sem que isso atrapalhe os outros. E também, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo, na regra, eu sou carmelita, né? Então, na regra do Carmo, tem um capítulo sobre o silêncio. A regra do Carmo, graças a Deus, é a mais curta de todas as regras que existem na igreja. Cabe numa folha, graças a Deus. E lá é assim, como uma subida, e quando chega lá em cima é o capítulo sobre o silêncio. É onde está Deus. E João da Cruz diz assim, no alto da montanha só tem amor e silêncio. E a regra do Carmo, quando fala do silêncio, diz assim, usa duas frases de um profeta, diz, a justiça se cultiva pela prática do silêncio. Duas vezes. O que significa isso? Porque isso vale para todos, não é só para a carmelita, não. A justiça se cultiva pela prática do silêncio. O que será que ele quer dizer com isso? Por exemplo, anos atrás, quando se matava alguém no Brasil, todos os jornais falavam, não falavam? Hoje se mata à toa e ninguém fala mais. Nós nos acostumamos à violência, porque tem tanto barulho, tanta propaganda, tanta coisa que a gente se acostumou e não percebe mais a maldade que existe. E a Globo, o noticiário, até a gente acaba acreditando tudo que eles dizem. E tem gente que não pensa mais, é pensar, ou não? Ou falaram, quando diz falaram, quem? Na televisão. E a gente aceita tudo que se diz e perdemos a consciência crítica. E acho que isso é muito importante. Ter a coragem de discordar a partir do Evangelho. E então, ver se a gente consegue superar a consciência ingênua de concordar com tudo e perceber o que está acontecendo nesse mundo de Deus. Até na igreja também. Na igreja também tem muita coisa que não são como Deus quer. E teve uma vez uma senhora lá em Pouso Alegre, que de tanto participar de grupos bíblicos, começou a perceber que na paróquia tinha um bocado de coisa que não era como Deus queria. E ela foi falar com o vigário. Uma vez, duas vezes, três vezes, o vigário ficou incomodado e disse assim, Senhor, eu estou achando que a Lili, ela é meio comunista. Bastou isso para o povo ficar desconfiado. Quer dizer, o pároco tem poder, basta ele... Mas não ter medo, na igreja tem muita coisa, com todo ninguém é dono. E ter a coragem com toda a simplicidade, sem pretender que nós somos melhor do que os outros. Mas com humildade, também do ponto de vista social, e na igreja, na vida, na família, na comunidade, com todo assim, perceber, começar a criar consciência mais crítica. E se a gente não tem certeza, conversar com as pessoas. O bom é conversar, não impor a ideia da gente. Que é dialogando, que todo mundo tem alguma coisa que pode ensinar para os outros, não é verdade? Então, é diálogo, sobretudo, que nos ajuda demais a perceber a consciência. Este é um silêncio, e o outro silêncio, sabe qual é? Tem um salmo que tem uma frase tão bonita que diz assim, silencia, descanse em Javé. Entrega-te em Javé e aguenta. Literalmente diz assim, silencia diante de Deus e aguenta. Sabe qual é a palavra que usa em hebraico? É a palavra da mulher em dores de parto.
ela aguenta ou não. Tem mães aqui, né, que podem dizer que quando a dor do parto chega é dolorido, mas ela aguenta porque sabe que vai nascer vida nova, não é verdade? Então diz, aguenta diante de Deus, aguenta. E ele vem em socorro. Essa certeza da mãe que aguenta porque sabe que vai nascer vida nova. Esta experiência profundamente humana, ele diz, aguenta diante de Deus, por mais que doa, que Deus vai chegar. Isso é, porque às vezes você não aguenta. E então São João da Cruz fala da noite escura, aguentar, até que ele vem. E tem um salmo tão bonito, diz assim, como os olhos da escrava nas mãos da sua patrona, como os olhos do empregado nas mãos do seu senhor, até assim eu fico diante de Javé. Não vou embora não, viu? Tem que ter coragem ou não. Com toda humildade, isso é silêncio. Silenciar, deixar se esvaziar, para que ele possa tomar conta de nós. E exercício concreto é praticar um pouco de silêncio. Aguentar diante de Deus. Era isso. Então eu pensava assim, o assunto do retiro, pensava assim, amanhã, nessas meditações, primeiro um pouquinho, a vocação que cada um de nós tem. Não só a vocação de padre, a vocação de freire, a vocação de nós como seres humanos, seja carmelita, seja não, vale para todos nós. Qual é a vocação que a gente tem? Depois, queria perceber vocês lembram da campanha da fraternidade deste ano? Do meio ambiente? Aprender a ler a vocação de Deus que chega até nós na natureza. É o que Jesus mais nos ensina. Seria a segunda meditação. E a terceira, aí a gente vai ver que o carmelita tem um tema assim, viver em objeto de Jesus Cristo. Ver um pouquinho como é que Jesus fez isso. Jesus vai ser assim um ponto central de tudo que a gente vai ver. E depois também, como é que Jesus lia a Bíblia, como é que Jesus rezava, como é que ele se relacionava com as pessoas e quais os nomes mais amados que os cristãos conservaram de Jesus. Uma vez eu passei o pente pela Bíblia, pelo Novo Testamento, para perceber os nomes que os cristãos deram para Jesus. Sabe quantos? Quando você gosta muito de uma pessoa, você vai dando um bocado de nome, não é verdade? O marido dá um bocado de nome para a mulher dele quando gosta muito, né? Alguns nomes que só ele e ela conhecem, não é assim? E os cristãos deram muitos nomes para Jesus. O começo da teologia, da cristologia, não é alta reflexão, são nomes. 120 nomes, viu? É um bocado. É como uma caixa de fotografia, caixa cheia de fotografia. Os velhos e os três mais velhos, fotografia, tudo amarelado de Jesus. Os mais antigos, sabe quais são? Nós vamos ver de perto. Filho do homem, servo, irmão mais velho, o Redentor. Esses nomes a gente vai ver mais de perto, porque é por onde o Pai se revela o seu rosto para nós em Jesus. E é também o caminho por onde nós, através de Jesus, podemos voltar para o Pai. Filho do homem. Sabe quantas vezes Jesus se chama Filho do homem? Na Bíblia? No Novo Testamento? Vocês não vão nem acreditar. 83 vezes. Verifiquei ainda hoje. Sabe quantas vezes Jesus disse que ele é rei? 1 vez e meio. E meio. Sabe por que eu digo? E nós temos a festa de Cristo Rei, não temos? Mas não temos festa de Jesus, Filho do homem. É pena. 1 vez e meio, sabe por quê? Jesus disse, sim, eu sou rei, mas não rei deste mundo. E aquela meia vez, Pilatos disse, o senhor é rei? É você que está dizendo. Não foi pela metade, né? Então, filho do homem, servo, eu não vim para ser servido, mas para servir. E quando ele se apresenta em Nazaré como servo, e irmão mais velho, isso nós vamos ver, o filho primogênito, o irmão mais velho. Depois, ver como é que Jesus rezava e, no fim, também, Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Tem que ver.
como é que ela lia a Bíblia, como é que ela rezava, como é que ela meditava. Isso é que nós temos que fazer. Vocês dizem, como é que se sabe se não conversou com ela? Não, ela deixou umas palavrinhas na Bíblia e essas é que nós vamos ver mais de perto. E de vez em quando o profeta Elias também entra no meio. E pensava assim, em todos os dias, cada mês uma pergunta, depois de cada meditação, facilita a reflexão. Uma pergunta para refletir, um texto para meditar, um salmo para rezar, e um santo e uma santa para imitar. Para ir pensando um pouquinho, né? Então era mais ou menos isso que está bom assim se a gente for. Então amanhã às 7 horas nós vamos levantamos, 7h30 a gente reza, tem uma oração preparada, para o dia do sábado, do Nossa Senhora, e depois a gente faz o dia. Então eu acho que oração, memória e silêncio, as três palavras, para poder retirar água de novo, para poder fazer uma revisão, colher de novo e nos recriar, criar de novo. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltarás. Minha vocação básica é ser Carlos, ou não? Carlos, ser o que é? É ser Rita. É fácil ser Rita? É não. Todos nós temos um nome. Quando nascemos, alguém se lembra do momento do nascimento? Não lembra não, é verdade? Não lembra. Mas os pais deram um nome. E quando deram um nome para mim, eu não sabia que era eu, não é verdade? Chamaram Vera, mas você não sabia que era Vera, não é verdade? Foi descobrindo aos poucos. E vocês não lembram, criança pequena, João, chamou João. E de repente ele vai descobrindo que ele é João, não é verdade? Vocês nunca repararam que criança João quer, é ele que está dizendo. Pouco a pouco descobre, eu sou João. Aí ele começa a dizer, eu quero. Não é uma lenta descoberta? Cada um de nós sabe quem ele é, profundamente. Será que eu sei quem eu sou? Porque Deus nos conhece, não é verdade? Quando nós nascemos, Deus pronunciou o nosso nome. Ele tinha um projeto. A gente ser aquilo que ele pensou. E a gente vive a vida inteira e cada vez não vai descobrindo coisas dentro da gente. Vocações que você não conhecia vai aparecendo. E sabe quando é que nós vamos ficar sabendo tudo? Eu vou ler. Tão bonito. No Apocalipse, sabe? Diz assim, no capítulo 3, porque tem muita coisa na Bíblia, não? Diz assim, vamos, converta-te. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí diz assim, ao vencedor darei uma pedrinha branca a cada um, e nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem a recebe. Então, quando a gente chega perto de Deus, depois a gente recebe uma pedrinha branca e cada um vai abrindo. E lá está escrito o seu nome. Mas aí, nesse momento, a gente vai descobrir plenamente quem eu sou. Toda uma longa descoberta. Esta é a vocação básica, ou não? Quando
coloca uma semente no chão, começa a sair, você vê uma coisinha verde, na verdade. Você sabe o que é o verde? Não. Vai ter que crescer ou não. Até saber se é árvore ou se é alface. Não dá para ver. Se é uma flor, vai crescendo. Para você saber que flor é, vai ter que botar água ou não. E o sol, até que abre, é rosa, é lírio. Não é verdade? E assim nós somos uma flor que está se abrindo, sabe? Ainda não está aberta totalmente. Só abre mesmo na hora que a gente nasce para Deus. Todo um processo lento, devagar, e assim vamos descobrir o que Deus quer de nós. Então, no fundo, qual é a vocação de uma árvore? Ser árvore ou não? Qual é a vocação de um cachorro? Ser cachorro ou não? A vocação de uma rosa? Ser rosa e soltar um bom perfume, né? Qual é a vocação de um ser humano? Ser humano. Ser humano. Humanizar a vida ou não? Esta é a vocação básica de cristão, de budista, de todos. Esta é a nossa vocação básica. Ser humano. Tem muita gente desumana, não tem? Tem muita coisa desumana na vida da gente, na vida da sociedade. Então, a vocação básica é nós lutar para que a vida humana seja cada vez mais humana. Sabe quem falou isso? Primeiro Deus, Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Quando é que a vida é vida em abundância? Quando a gente tem muita coisa? Não. Quando a gente é plenamente humana. Podia traduzir assim: eu vim para que a vida da gente seja vida de gente. A vida do povo é sempre vida de gente. Às vezes o povo diz: isso nem vida de gente, não é. Fala assim, quer dizer, não está sendo respeitado nos seus direitos fundamentais de gente. Então, isso eu acho que eu acho que é a vocação básica nossa, lutar para isso. Seria fazer com que a vida da gente seja realmente vida de gente. Fazer desaparecer o desumano. Tem tanta coisa desumana, até na vida da gente. Em casa, quando um menino faz uma coisa que não é boa, o que é uma diz? Menino, não faça assim, isso não é bom. Puxa a orelha. É para ser humano, ser gente. E tem tanta gente cristã que não é humano, não é verdade? O resto é roupa. O básico é isso. O resto é roupa, é alimento, é remédio, é ajuda. Para que a gente... Ser cristão é uma maneira de ser humano do jeito que Jesus foi humano. Que Jesus foi tão humano. Se um Papa uma vez falou assim, Papa Leão Magno falou assim: Jesus foi tão humano, mas tão humano como só Deus pode ser humano. Não é bonito? Eu gostei demais dessa frase. A humanidade de Jesus foi a mais perfeita de todas, porque Deus se fez homem. Então, em Jesus, a gente vê como é que a gente tem que fazer para ser gente mesmo, né? Porque Ele é o exemplo para nós. Então, ser cristão, ser religioso, ser carmelita, é uma maneira de ser humano. São várias maneiras de realizar este grande ideal que Deus colocou. Deus, eu vou fazer gente. E então são várias maneiras de ser gente. Nem todos somos iguais, graças a Deus. Todos têm 2 olhos, nariz e boca. Mas não tem nenhum rosto que é igual ao outro. Não é curioso? Uma variedade imensa com estes poucos elementos. 2 olhos, nariz e boca. Todo mundo tem e ninguém é igual ao outro. É a criatividade imensa de Deus de fazer essa diversidade na igualdade de todos. E assim aprender uns dos outros, ser gente, ser humano. São várias maneiras de ser humano, de humanizar a vida. Eu falei ontem que o título que Jesus mais gostava de usar era Filho do Homem, não é verdade? 83 vezes.
Eu tenho no computador um programazinho, a gente escreve a palavra, aperta o botão e aparece quantas vezes esta palavra está na Bíblia, que contar, não consegui contar. Não. 80, é muito, 83 vezes. E filho do homem é uma palavra que vem do Antigo Testamento. No fundo é ser humano, figura humana, ser gente do jeito que Deus nos criou. Que os reinos que não são de Deus, os reinos de Nabucodonosor, da Babilônia, são todos apresentados na figura do profeta Daniel com figura de bicho, leão, tigre, besta fera, porque desumanizam, eles animalizam a vida, desumanizam. E o reino de Deus, quando aparece, não é figura de animal, é figura de gente. E o filho de homem, gente, porque humaniza. E foi o que Jesus disse: esta é a nossa vocação. Eu vou começar, filho do homem, e vocês também têm que ser filho do homem, filho, seres humanos. E assim Jesus começou. E se você lê os evangelhos com esta ideia, a humanidade de Jesus, fica bonito. Você às vezes até chora de ver Jesus ser humano. Quando ele entra em Naim, lembra? Aquela senhora viúva, filho único morreu. A cidade toda foi solidária com ela e saiu levar o menino para o cemitério. E neste instante Jesus chega com outra turma de gente, os apóstolos e o povo. Duas procissões se encontram. Uma da morte e outra da vida. A vida se encontra com a morte. E Jesus vê a mãe e chora. Quem é que não chora, não é verdade? Só de ler a gente quase chora, de ver a tristeza. E aí Jesus não aguenta. Chora não, senhora. Para aí. Menino, levanta-te. E aí, quando ele vê o velho Zaqueu trepado numa árvore, é costume de velho trepar em árvore? Não. E Jesus entra em Jericó, tanta gente e tão velhinho trepado em árvore. O velho trepado em árvore, ou é louco ou tem problema, né? São essas coisas bem simples. E Jesus para e diz assim: ó Zaqueu, hoje eu vou tomar um cafezinho na sua casa. Derreteu o homem, mudou por completo. Essa atitude Dom Marcos Noronha, bispo de Itabira, quando ele tomou posse da diocese, muitos anos atrás, tinha lá um senhor começando de cabelo branco, ainda chamava Clemente. Ele viu naquele homem alguma coisa, parou e disse: seu Clemente, quando termina esta história aqui, eu vou na sua casa tomar um cafezinho. Aquele senhor Clemente até o fim da vida foi o grande animador das comunidades da cidade de Itabira, porque alguém parou na frente dele, o levou a sério. Deus nos leva a sério, é a maneira de fazer. Então esta atitude de Jesus não dá nem para lembrar todas as coisas, mas ele era tão humano como só Deus pode ser humano. Então esta vocação, como é que ela chega até nós, né? Quantas vezes a senhora é chamada Maria José por dia? Nem sabe, né? Vera, quantas vezes te chamam de Vera? Quantas vezes a gente é chamada pelo... Quantas vezes o menino chama a mãe por dia? São pequenas vocações, ou não? Pequenos chamados. Centenas de vezes, a gente nem sabe. Cada vez chama, ou não? A vocação está aí. Essa é a vocação. E cada vez tem que atender, perder tempo. Acho que não é perder tempo, não. Vai atendendo. Quantas vezes a gente é chamado por dia? Às vezes a gente não escuta, alguém chama, você não escutou, porque tinha muito barulho. Ou a pessoa chamou com um gesto, você não percebeu. Então exige muita atenção, poder perceber a vocação de Deus que vem a cada momento através das pessoas que, às vezes a pessoa é acanhada, não tem medo de te chamar, se perceber, como Nossa Senhora percebeu em Caná da Galileia, não tem vinho, ela percebeu a sensibilidade humana, porque isso também faz parte da vida, desenvolver nossa sensibilidade para perceber os problemas das pessoas.
Às vezes você chama, se alguém chamou, se podia atender. Hoje não posso porque tem que ir lá, não vai. Acontece também. Você é chamada para fazer alguma coisa, não pode, porque tem que fazer uma outra coisa. Sinto muito, amanhã, se puder, eu vou. Então, tem várias chamadas, às vezes ao mesmo tempo, mas então, cada um vai tentando responder. Essas são coisas tão simples, a gente nem se dá conta, mas Deus está no meio disso tudo. Será